da segunda série. Então vamos lá, moçada da segunda série, mais exercícios sobre Revolução Russa para sanar algumas dúvidas de vocês aí, inclusive que vocês têm aí mandado algumas mensagens, perguntando sobre algumas questões. A gente aproveita então sempre essas aulas, fora as lives, né? Às vezes a gente grava alguns conteúdos nas nossas aulas do YouTube, às vezes a gente dá alguns conteúdos nas lives, depende muito daquilo que é a necessidade de vocês, do grau de importância também do assunto a ser tratado, ok? Então, na aula passada, vocês lembram, a gente resolveu questões referentes à Revolução Russa, da número 1 a número 5 da apostila. Então agora, galera, a gente vai fazer para fechar essa parte das questões abertas que vocês têm da apostila, que são as que eu mais gosto, que levam a gente a refletir mais. Vamos pegar para fazer as questões de número 6 a número 10. Show de bola? Então vamos comigo, por favor. Peguem a apostila de vocês aí em mãos, sempre presente, na página 32, galera. Página 32, nós temos aqui a questão número 7, que é uma questão diferente, né? É uma questão de múltipla escolha nessa sessão de exercícios de aprendizagem. Mas vamos lá, as questões de múltipla escolha são muito bem-vindas também. Então, gente, é uma questão da PUC do Paraná, certo? A número 6, que coloca o seguinte, acompanhe aí. A Revolução Russa de 1917 foi uma série de conflitos que derrubou o regime czarista russo e levou ao poder o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, que logo após chegar ao poder em outubro de 1917, implementou uma série de mudanças. Então a questão pergunta quais as mudanças, né, que o Lenin, enquanto governante bolchevique, a partir de 1917 na Rússia, implementou no país. Então vamos lá, letra A, vamos ver se essas foram mudanças implementadas por Lenin, galera. A tomada das propriedades privadas da Igreja Ortodoxa e da nobreza com o pagamento de indenizações. Vocês lembram que Lenin tinha uma postura radical, bolchevique, então ele não vai pagar indenização para a nobreza e para a igreja. Ele simplesmente tomou essas propriedades. Indenizações torna a questão errada, certo? Questão letra B. Alternativa B. A estatização das grandes indústrias e latifúndios, mantendo bancos e transportes sob iniciativa privada. Pessoal, nós temos que essa situação ela não ocorreu na Rússia. Aconteceu sim, não é, a estatização de muitas empresas, mas aconteceu depois a NEP. Vocês lembram que Lenin assinou a NEP, onde através da NEP, a nova política econômica, ele permitiu que certos setores da economia fossem novamente privatizados. Ok? Poderia dar uma dúvida na letra B, mas tem algumas alternativas aqui mais interessantes. Certo? Letra C. Pedido de paz e saída da Primeira Guerra Mundial, concretizado através do Tratado de Brest-Litovsk. Ok, show de bola. Lembram que a primeira medida de Lenin na Rússia, assim que ele assume o poder, é atender a uma necessidade antiga do povo russo, que seria a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ok? Letra C é a resposta dessa nossa questão, letra número 6. Olha a D e a E, por que não estão certas, pessoal? A letra D coloca assim, ó. Fim do regime de servidão que perdurara mesmo após as promessas de Nicolau II de sua extinção. Gente, o regime de servidão, ele acabou na Rússia paulatinamente a partir do momento em que a Rússia se urbanizou, se industrializou. Isso foi muito forte no ano de 1905, ok? Não foi Lenin quem decretou isso. E sequer a gente pode afirmar que lá com Lenin ou depois dele, a servidão acabou na Rússia. Haja vista o tamanho da Rússia, haja vista as desigualdades regionais e sociais da Rússia. Então essa questão, a afirmação letra D tem muita coisa incongruente aí. Certinho? Letra E. A ocupação das terras a oeste da Rússia, antes consideradas colônias como Lituânia e Letônia, não. Isso vai acontecer a partir de 1924, com a formação da União Soviética, mas com a adesão dessas repúblicas à Rússia e não com a tomada dessas terras. Ok?
Letra C é a resposta. Gente, questão 7 é uma questão da UFMG, aberta. Vamos para ela. Continuamos na página 32, tá? A Revolução Russa, processo histórico que marcou o século XX, apresentou várias e diferentes fases. Sabemos disso, né, galera? Letra A. Uma das fases da Revolução foi superada em 1921. Identifique essa fase e apresente as suas características. Galera, a fase que foi superada pela Revolução Russa lá em 1921 é a chamada fase heróica, é o chamado comunismo de guerra. Não é por quê? Porque Lenin, que está no poder desde 17, ele teve que sofrer um pouco, né? Teve que lutar bastante para poder implementar as novas transformações na Rússia. Apenas em 1921, Lenin começa a colher os primeiros frutos de toda a luta, de toda a disputa, de toda a batalha, né, para implantar o novo regime comunista russo. Então, a chamada fase heróica, o comunismo de guerra, a fase propriamente revolucionária, acabou lá em 1921, tendo uma transição aí para uma fase de maior estabilidade. Show? Letra B. Discuta o significado da NEP e seu impacto sobre o destino da Revolução Russa. Gente, a NEP seria a nova política econômica, veio para atender aquilo que Lenin dizia assim, ó, é necessário dar um passo para trás para que possamos dar dois à frente. Isso por quê? Porque Lenin, logo em 17, quando assumiu o poder, ele estatizou todas as empresas que estavam na Rússia. E nessa brincadeira toda, ele estatizou, ele tomou para a Rússia, para o Estado russo, empresas pertencentes a países europeus. O que fez com que esses países europeus, Bélgica, Holanda, França, Inglaterra, ameaçassem invadir a Rússia e fazer guerra com a Rússia. Isso colocava em risco os caminhos da própria Revolução Bolchevique. Então Lenin pensou, opa, deixa eu voltar com algumas propriedades privadas aqui, porque eu não quero briga com a Inglaterra, com a França, com a Bélgica, com a Holanda. Eu tenho um problema interno para resolver. Ele sabia que era um retrocesso no caminho do comunismo? Sim. Só que foi a necessidade do momento. Certinho? Então a Rússia passou por um processo aí de abertura de sua economia. Certo? Bom, isso foi a NEP. Então, letra C, nós temos assim, ó. Após a morte de Lenin, que se deu em 1924, as divergências entre as principais lideranças da Revolução Russa se explicitaram. Apresente e explique a principal divergência política existente entre Stalin e Trotsky. Pessoal, Stalin e Trotsky eram dois membros do Partido Bolchevique, que era liderado por Lenin, e tinha esses dois aí como membros subalternos a Lenin, porém membros muito importantes, né? Stalin e Trotsky. Que, como a questão falou, após a morte de Lenin, os dois brigaram, Stalin e Trotsky, para ver quem iria ser o novo chefe da Rússia, o novo chefe bolchevique, o novo líder da revolução. Qual a diferença entre os dois? Para Stalin, o comunismo seria implantado, deveria ser implantado, apenas na União Soviética. É uma revolução localizada. Ao passo em que, para Stalin, o comunismo deveria ser espalhado pelo mundo, uma revolução constante. Então seria essa divergência, hein? Trotsky quer uma revolução constante, espalhada pelo mundo, e Stalin quer uma revolução apenas na Rússia. Legal? Stalin, revolução apenas na Rússia, comunismo apenas na Rússia. Trotsky, comunismo, revolução espalhada para outros países. Show de bola? Então, Trotsky é localizado, né, Stalin é localizado, quer a revolução só na Rússia. Trotsky quer a revolução espalhada pelo mundo. Bom, galera, a questão 8, ela tem uma charge, certo? Vocês estão vendo aí na apostila de vocês. E a gente tem que analisar essa charge resumidamente, porque ela pede um texto. Então a gente vai dizer o seguinte, o que ela está querendo essa questão? Ó, se vocês citem o exemplo de um desgaste na monarquia czarista, então vocês podem dizer do excessivo
da grande ditadura, certo? Centralização do poder na mão do czar. Um outro ponto que pede nesse texto de vocês, as transformações que Lenin levou à Rússia. Bom, reforma agrária, nacionalização das empresas, implantação do comunismo, criação da União Soviética. Legal? O texto de vocês deveria abordar, então, estas questões. Moçada, número 9 e número 10, para a gente fechar, lá na página 34, peguem aí, por favor, a questão número 9, de uma universidade goiana, ela coloca o seguinte, gente. Com o processo de desagregação da União Soviética, certo? Então, cá no século XX, quando a União Soviética é derrotada pelo capitalismo, na Guerra Fria, né? A crise nos países do leste europeu, a discussão sobre o socialismo passou a ter um grande destaque. Sim, como ainda hoje. Explique o surgimento da economia socialista, caracterizando, letra A, galera, a nova política econômica implantada por Lenin. Pois bem, a NEP, de novo, né? Vocês vejam que é um assunto importante, tanto que as questões ficam voltando nesse assunto. Então, lembrando, a NEP foi uma medida emergencial de Lenin para permitir a existência de uma determinada propriedade privada dentro da Rússia comunista, para agradar às nações europeias, para que a Rússia não fosse invadida e para que isso não colocasse a revolução a perder, certo? Então a NEP gerou uma convivência de um capitalismo dentro da Rússia comunista. Show? Letra B. A adoção dos planos quinquenais e a coletivização das terras. Isso, gente, não foi feito lá na Revolução Russa. Isso foi feito por Stalin ao longo do seu governo, né, até a década de 1950 na Rússia. O que eram os planos quinquenais? Dentro do comunismo stalinista, planos quinquenais eram fazer com que o Estado russo focasse, investisse, direcionasse recursos de 5 em 5 anos para setores considerados primordiais, estratégicos na economia. Então, uma vez ou outra, era a questão militar, a questão espacial, a própria propaganda. Então, de 5 em 5 anos, o problema da Rússia era X. Vamos investir pesado nesses problemas, na solução deles. Ok? Para terminar, uma questão da UFMG, a questão 10, da mesma página 34, que coloca o seguinte, galera. Inesperadamente, um acontecimento abalou a Rússia. Em 5 de março de 1953, morreu Stalin. Não conseguia imaginá-lo morto. Ele era parte de mim mesmo e não compreendia como poderíamos nos separar. Um torpor tomou conta de todos. Os homens já se haviam habituado à ideia de que Stalin passava por eles. Sem ele, sentiam-se perdidos. Então Stalin, ele foi esse ditador, como Hitler foi, como Mussolini foi, como outros foram, que ele usou da propaganda, que ele conseguiu se misturar na vida cotidiana do povo russo. Ok? Bom, pessoal, a questão coloca assim, Stalin era por muitos visto como um deus, por outros como um diabo, mas enfim. A questão é a seguinte, caracterize, né, após essa leitura de um trechinho de um russo falando da morte de Stalin, caracterize o papel de Stalin como líder da União Soviética. Né? Então é um pouco disso que eu coloquei. Né? Stalin se colocava e usava da propaganda para isso, para se colocar como o direcionador, o guia, o chefe do Estado russo. E, consequentemente, tudo aquilo que acontecia para o povo russo era visto como um benefício de Stalin, um presente do grande ditador. Para a população russa, encarar a morte de Stalin foi como, por exemplo, a população brasileira encarar a morte de Getúlio Vargas. Entende? Então é como se o país perdesse o seu rumo após aí praticamente 30 anos de ditadura. Certinho? Então, com isso a gente conclui essa bateria de questões aí da apostila de vocês sobre Revolução Russa. Sempre, galera, tragam dúvidas, façam os exercícios e a gente vai aí sempre estar à disposição de vocês, ok? Grande abraço, até